Lucas capítulo 23. Quero chamar a atenção dos irmãos aos versos 33 a 38. Lucas 23, 33 a 38. Assim diz a palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Até aqui a palavra do Senhor. Nós vamos fazer uma sequência, começando a partir de hoje, sendo que semana passada falamos sobre a vida com o formato da cruz, ou seja, a vida cruciforme, uma vida com a cruz no centro, onde a nossa reflexão, a nossa motivação, nosso raciocínio, nossos sentimentos são pautados por Cristo, são confrontados com Cristo. Essa é a ideia da mentalidade cristocêntrica. E crente tem que ser cristocêntrico, porque nós somos crentes ou cremos no Cristo crucificado e ressurreto, não é verdade? Então precisamos de ter a marca de Cristo na nossa mente, passando por tudo o que pensamos, falamos, fazemos, os nossos afetos, sentimentos, tem que estar, todos eles precisam estar marcados por Cristo. É essa a proposta de uma vida cruciforme que eu estou provocando os irmãos para pensar. E semana passada falamos sobre o discipulado. Começa por aqui. Recebemos o chamado de Cristo, esse Cristo que morreu por nós, e agora então o seguimos, tendo Ele como mestre, e não como alguém que nos ajuda a sermos melhores, não como alguém que resolve os nossos problemas difíceis, não como alguém que me dá um empurrãozinho quando eu não posso, não um fazedor de milagres. Cristo é Senhor e Deus. O que a gente faz com o Senhor? Nós servimos. E com Deus, nós lhe adoramos. Nós vamos atrás dele, nós nos curvamos, nós somos servos, nós somos escravos de Deus em Cristo. Esta é a mentalidade de quem realmente conhece a Cristo Jesus. É assim. Temos um Senhor e Deus, não um amigão, um colega de quarto, gente boa. Olha, Jesus pode ser tudo isso para nós, um grande amigo, alguém que está presente em todos os momentos, capaz de nos apoiar, de nos fazer ficar de pé quando caímos, alguém que é capaz de nos consolar com suas palavras doces, mansas, vivas, alguém que é capaz de dizer para nós no luto: não chores, porque eu posso te dar vida. Mas isso não pode nos atrapalhar de ver nele que ele é Deus, Senhor e Deus, o Criador. Nós não podemos suplantar suas identidades. O Deus vivo que desceu para morrer por nós é Senhor e Deus, se fez amigo, primogênito e irmão com relação a Deus, mas é nosso Senhor. A Ele devemos obediência. Então tratamos do discipulado, começa por aqui. E agora eu quero caminhar com os irmãos sobre algumas falas de Jesus, que comumente são tratadas como as últimas palavras de Jesus. Na verdade não são as últimas, mas é comum você ouvir por aí sobre as últimas palavras de Jesus. É mais correto dizer que são as palavras da cruz, porque de fato, na ocasião da crucificação, Jesus
estava ainda pregando. O verbo de Deus ainda estava sendo conjugado, mesmo nos últimos suspiros de vida física e humana. E ele estava falando ainda. E essas palavras de Jesus, no drama da crucificação, na paixão de Cristo, naquelas horas finais, são muito preciosas para nós. Eu gostaria de chamar a sua atenção neste encontro e nos próximos para essas palavras. E hoje nós vamos destacar aqui aquela que está no versículo 34, ou a frase que está no versículo 34, quando Jesus disse: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu vou tomar carona com o James Montgomery Boyce para essa reflexão. Ele faz uma diagramação muito bela sobre essas palavras, e eu quero tirar alguns recortes dele aqui enquanto a gente vai discorrendo sobre o sermão da noite. E uma das coisas que o Boyce faz é justamente falar sobre as falas das pessoas nos últimos momentos da sua vida. Se nós estivéssemos diante dos últimos instantes de vida das pessoas, nós temos alguns médicos aqui que provavelmente são as pessoas que mais convivem com isso, ou seja, estar ali em situações de final da vida física, nos últimos momentos, e ali nós nos deparamos com provavelmente uma reflexão final. Muito se fala sobre passar um filme na nossa mente, ou quando estamos numa situação ali de muito perigo, com um risco grande, né, sobre a nossa vida, da gente fazer uma revisão ali, a vida passar diante dos nossos olhos. E certamente, se tivéssemos que falar algo, deixar um recado, o que seriam nossas últimas palavras? Muito temos a ponderar sobre isso. É a última fala. Será que ali sai o que nós realmente somos? Ou será que ainda estaríamos fazendo algum tipo como fazemos nas redes sociais? Será que ainda gostaríamos de passar uma mensagem daquilo que não somos? Ou será que tudo isso cai por terra, toda pose, toda proforme, e fica só aquilo que realmente importa? Será que não são nesses momentos que aquilo que mais vale vem à tona e talvez não agonizaremos por ter mais um instante com quem mais gostamos, com quem mais amamos? Provavelmente, se nós, como eu disse, conversássemos com os nossos médicos aí, talvez, eu chuto que nós ouviremos isso, que nos momentos finais, talvez o que mais importe já não é mais a reputação, já não é mais a profissão, já não é mais o dinheiro, e sim as pessoas que estamos sendo, delas estamos sendo afastados, as pessoas que estamos sendo privados da convivência, as pessoas que estamos deixando. Certamente seria isso que mais pesaria nos últimos momentos. Então ele recorta algumas falas. Por exemplo, a história permite que a gente faça essa busca. Não dá para apurar com toda a fidelidade do mundo, mas eu quero buscar alguns personagens bem famosos aqui. Por exemplo, Napoleão Bonaparte. 1821. É dito que ele teria falado o seguinte nos seus últimos instantes, ou as últimas frases registradas da sua vida: eu morro antes do tempo, e o meu corpo será devolvido à terra. Esse é o destino daquele que foi chamado o grande Napoleão. Que abismo entre a minha profunda miséria e o reino eterno de Cristo. Voltaire, 1778, o famoso descrente francês, disse o seguinte: fui abandonado por Deus e pelos homens. Eu lhes darei metade do que sou, se o Senhor me der 6 meses de vida. Thomas Hobbes, também cético, mas um homem brilhante, diz o seguinte: se eu tivesse o mundo inteiro, eu daria para viver um dia. E assim você percebe como que os homens querem um instante a mais, nem que seja um pouquinho a mais. Quais seriam suas últimas palavras se você estivesse diante da morte? O que você teria para dizer? Você teme muito isso? Jesus, nos seus últimos instantes, tinha algo a dizer. Ele estava completamente concentrado no que mais importava. Talvez por isso que Salomão, com muita sabedoria, dada por Deus inclusive, disse algo que dificilmente concordaríamos sem uma profunda reflexão.
Ele falou que é melhor estar num luto, ou na casa onde há luto, do que numa festa. Concorda? Pastor liga. E aí, tudo bem? Bora ali comigo? Tá tranquilo hoje? Uai, tô. Daqui a pouco eu libero aqui do trabalho, a gente pode ir junto, te acompanho. Onde, pastor? O que é o negócio? É um velório. Vamos ali no velório. Programinha da tarde. A Bíblia falou que é melhor do que na festa. É melhor do que uma festa? Velório? Um funeral? Bom, Salomão sabia do que estava falando. Ele estava falando sobre proveito. É sobre isso o livro de Eclesiastes, sobre proveito na vida, sobre valor, sobre remir o tempo. E nessa discussão, ele está dizendo que o proveito do luto existe, o proveito da festa nem sempre. Na festa estamos enebriados, estamos dispersos, contentes, alegres, estamos desligados do que é sério, do que é problema. Estamos em modo offline. No luto não. No luto tudo quanto importa é peneirado e exposto à nossa frente. Quando a doença bate à porta, quando a iminência de morte chega, nós começamos a valorizar a vida de um jeito que não estávamos fazendo no momento de festa. Quando no momento de festa pensamos ser eternos, no momento da bonança pensamos que a vida jamais chegará ao fim. Mas no momento da enfermidade, da dor e do luto, percebemos que somos finitos quanto ao tempo. E então ponderamos as coisas, aquilo que mais importa. Essa é a explicação. Por que que o luto é mais proveitoso? Porque colocamos a mão na consciência, a mão no queixo, boquiaberto, e realmente ponderamos o que vale a pena. Como estamos vivendo a vida. Como Jesus viveu a sua vida curta na terra, 33 anos. Como foi? Concentrado. Se divertiu com seus amigos? Com certeza. Gostava de uma comida? Por várias vezes, dos recortes filtrados dos evangelhos, vira e mexe estava lá Jesus comendo e bebendo com seus amigos mais íntimos. Certamente aqueles não eram momentos apenas teológicos, religiosos, de ensino, naquele seminário de 3 anos. Havia certamente ali festa. Jesus viveu os seus 3 anos de ministério público, depois da sua juventude, também com alegria. Mas uma coisa nós não podemos tirar de vista, que os evangelhos nos narram: Jesus estava focado. Ele tinha um alvo. E agora, nos momentos finais da sua vida, tudo que é mais valioso, as pessoas que importam, as coisas mais preciosas, estavam diante dele. E aqui nós vamos perceber isso através das declarações que beiram a cruz, que estão à sombra da cruz nesse momento. E se eu tiro aqui alguns recortes do que é importante nessas palavras, primeiro, porque elas mostram que Jesus estava em pleno domínio das suas faculdades, do seu raciocínio. Ele estava focado até o último momento, quando ele entrega o seu espírito para Deus. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele não se entregou ao desespero, ele não fugiu da realidade. Jesus estava sabendo o que estava acontecendo, porque ele viveu a sua vida para aquele momento. Ele sabia que aquilo ali era o desfecho. Era ali que desembocava o seu barco da vida. Ele estava se entregando para morrer. E a morte estava sendo desfrutada por ele com muito amargor no seu paladar, porém consciente. Ele sabia o que estava acontecendo. Então é importante a gente perceber isso. Segunda coisa, elas mostram que ele compreendia a sua morte como sendo o que ela realmente era: compensação pelo pecado do mundo. Ele sabia disso. Ele pregou sobre isso, leu sobre isso, e agora ele estava trazendo essa mensagem na sua atitude, nas suas falas, nas últimas palavras à beira da cruz. Ele traz isso, a consciência de que a sua morte não era
ocasional, não era circunstancial, não era um acaso da história, não era por conta dos judeus, por conta dos romanos, dos gregos, Pilatos, não era exatamente por isso. Todos esses eram instrumentos históricos da providência de Deus, e ele sabia que a providência de Deus seria tomada a cabo, ela realmente aconteceria, e isto é, sua morte pelo pecado do mundo. Mas também é muito importante a gente perceber essas palavras, porque elas mostram que Jesus sabia que a sua morte seria efetiva nessa missão. Não apenas ele estava consciente que estava morrendo, mas sabia que a sua morte era por pecado das pessoas, e sabia que realmente ele estava efetivando essa missão. Ele sabia que a sua morte faria isso mesmo. Sabendo que Jesus sabia dessas coisas, a gente começa a ler de forma um pouco diferente o que estava acontecendo. A gente vê sobre a consciência de Jesus no que ele fala para aquelas pessoas, no ato da sua morte, no processo de crucificação. Mas também deixa transparecer a compaixão, a preocupação de Jesus, o seu amor por outros. Ele era o crucificado, e Jesus não tira os olhos do outro. Ele se preocupa com quem está do lado dele, crucificado. Ele se preocupa com os seus que estão ali, os orienta. Nós vamos ver essas palavras: aos seus amigos, à sua mãe. Mas ele também fala para com os seus inimigos, aqueles que estão furando ele, aqueles que estão tirando sarro, fazendo chacota e deboche de humilhação com ele. E são essas as palavras da nossa atenção hoje aqui. É por isso que ele diz então, tendo isso em mente: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas são palavras como uma oração a Deus para perdoar as pessoas que estavam lhe crucificando e lhe fazendo tanto mal, com tanto desejo de morte. Essas são as palavras de Jesus e mostram todo o seu coração ali. Jesus entende que naquele momento de crucificação e de morte, que a sua vida está escorrendo pelos seus dedos, onde o ódio a Cristo e a Deus está personificado naqueles guardas, nas autoridades judaicas, que gritaram mais cedo: crucifica-o, crucifica-o. Depois de Pilatos não ter achado culpa no homem por 3 vezes, depois de ter tentado lavar as suas mãos, o ódio judeu dizendo: crucifica-o, ficamos com o bandido Barrabás, mas mata-o, silencia ele. E no ato do seu açoite, da peregrinação até a cruz, Jesus agora é alvo de um ódio que talvez não existisse até aquele momento, onde guardas pelo ato de julgamento se mergulham, se entregam a horrendos sentimentos de ódio, de morte, de massacre. Vocês sabem que isso acontece até hoje, quando episódios completamente bizarros são comunicados e chegam a nós hoje, e você percebe como o ser humano é capaz disso. Isso é por conta do pecado e do mal. E certas circunstâncias tiram de nós a nossa potencialidade para o mal e faz ela ser real. Não é que existem pessoas piores do que as outras, não, irmãos. A nossa matéria-prima veio de Deus. Mas o pecado que corrompeu a raça humana, corrompeu como um todo. E sem Cristo, nós somos potencialmente capazes das piores coisas. Sem redenção, nós estamos completamente corrompidos. E esses guardas, eu estou aqui fazendo um trabalho de imaginação, com base na história, mas talvez até aquele momento eles apenas não criam em Cristo. Como hoje você pode conhecer certas pessoas que não acreditam em Cristo, mas também não querem tacar uma pedra na sua cabeça. Também não querem pegar uma faca e abrir o seu peito. Não quer isso para ninguém, talvez. Mas naquela ocasião, o pecado, o inferno, o mal e o inimigo tiraram certamente daqueles guardas o pior da natureza humana. E eles começaram agora a brincar com o corpo de Cristo. Colocaram uma coroa de espinho,
Envolveram ele ali como um suposto rei que ele dizia ser, e começaram a açoitar Jesus, e agora já pendurado no madeiro, eles estão ali trazendo vinagre para Jesus matar a sede. Estão xingando, ridicularizando, cuspindo, seminu, completamente indefeso, amarrado. Uma humilhação da mais baixa possível. E tudo que Jesus tem para dizer é: eu preciso falar com meu Pai agora. É como se Jesus olhasse para dentro de si buscando seu Pai, que ele conheceu na eternidade do mundo. Eu quero que os irmãos imaginem esse momento santo do conselho trinitário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo antes de tudo. Só eles. Radiante em glória, santidade, tudo que é bom. Decidindo como que sonhando, vamos criar. E vamos fazer o ser humano para nós. A nossa imagem e semelhança. Vamos viver com ele. Essa é a obra da criação. Vamos ser glorificados nele. Nós vamos lhe satisfazer a alma. Ele será parecido com a gente. Meu filho, você vai ser encarnado à aparência deles, e eles à nossa aparência, e vai morar com eles. Eu não estou falando do projeto tempo, eu estou falando do projeto eterno da criação. Compara este momento com esse da cruz. A criatura humana fazendo isso com o seu Criador. Tratando como lixo, como bandido, como um criminoso, por puro ódio, sem provas, por pura mania, maldade. E Jesus, imagino eu, leva os seus olhos para a eternidade, busca o seu Pai, talvez tendo em mente tudo o que sonharam para a humanidade, mas não com arrependimento, não como quem olha para algo que deu muito errado, mas como que vendo o que Deus vai fazer através dessa cruz, trazer à realidade o que sonharam na eternidade, perdoando estas pessoas. E é por isso então que, consciente da sua própria obra, ele diz: Pai, perdoa-lhes. Perdoa essa gente. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não têm a menor ideia do que está acontecendo aqui. Eles não sabem quem somos. Eles não sabem da verdade. Eles estão achando que a vida termina em Roma. Eles estão achando que o ápice da vida e das alegrias é conseguir uma boa posição romana, é ter uma boa posição social, é ter uma carruagem do ano, um cavalo grande, algumas moedas de ouro, um bom casamento. Estavam ali agora diante de um espetáculo. Aquilo estava sendo apenas distração para muitos, que não tinham muito o que fazer naquela tarde. E o mundo estava se fraturando como o palco da glória de Deus. Um momento tenebroso. E Jesus completamente focado na eternidade. Qual o assunto de Jesus que está completamente focado na eternidade? Perdão. Sobre o perdão. Foi para isso que ele veio. Ele veio trazer perdão. Esse é o coração de Jesus. É por isso que ele diz para aquele homem que está do seu lado: hoje você vai estar comigo no paraíso.
Sabe o que Jesus estava fazendo? Dando uma pitada de realidade em pessoas completamente embriagadas na falsa realidade. Existe vida espiritual por trás da nossa vida histórica. E a gente não sabe disso, como ser humano. A gente não sabe sobre o porquê das coisas. E talvez você hoje, mesmo amando a Jesus, esteja embriagado numa falsa realidade. É muito fácil isso acontecer, queridos. É só eu perguntar para que você está vivendo. Pelo que é o seu corre de todo dia? Pelo que você levanta, gasta-se. E pelo que você preocupa, pelo que você sonha. Quais são seus alvos de vida? Eu não me assustaria se 99% da sua resposta tivesse a ver com dinheiro e família. E Jesus nessa história é quem me abençoou a fazer essas coisas. Essa é a nossa embriaguez. E a nossa geração precisa ser salva disso. Porque não nascemos para isso. Nós somos criados para encontrar a Cristo e sua missão nesse mundo. Porque esse mundo está passando. E a cruz de Cristo nos chama a ver as coisas como elas são. A vida é sobre graça, perdão e um juízo que está por vir. Estamos em missão. Nosso casamento é para a glória de Cristo. Nossos filhos são projetos de Deus. Projetos missionários. Deus não está nos dando filho para ter uma foto bonita no Instagram. Para você dar a melhor educação que você puder. Deus está dando filhos para que você tenha o seu projeto de teologia e missão. É para isso que Ele enche de flechas a aljava do guerreiro. Para lançá-las contra os inimigos. Quando o pleito em área é a sua porta. Nossos filhos são pequenos missionários. E nós não podemos achar que estamos criando eles para eles se darem bem na vida. Isso é, ganhando um bom dinheiro. Nós estamos criando filhos para sofrer pelo Evangelho? Porque deveríamos. A nossa vida é cruciforme. Trabalho, dinheiro, família, filhos. Tem que estar debaixo da sombra da cruz. Porque essa vida é curta e passageira. Jesus olha para aquele ladrão do seu lado e fala: hoje você vai estar comigo no paraíso. Suas dores terminam hoje, porque essa vida é curta, breve e passageira. Estávamos em missão até agora. Não um ladrão, mas Cristo. E eu vou terminar suas dores hoje. E esse ladrão, em algum momento, perdoado, vai ter seu corpo de volta. Quando Cristo volta e ressuscitar os corpos para a glória, e a vida vai finalmente começar. Eu não estou dizendo que isso é possível do ponto de vista da redenção e da glorificação, mas eu acho que é didático eu pensar dessa forma. Eu não quero me envergonhar de ter vivido a minha vida majoritariamente para os meus sonhos. E a hora que eu olhar a eternidade para frente e ver a sua infinitude de deleite, de vida, de realização, e pensar que eu estive preso de forma tão medíocre, tentando agarrar algumas migalhas de satisfação com a vida em torno do dinheiro e da realização pessoal num tempo tão breve, de no máximo 80, 90 anos. A vida é cruciforme. E Jesus está nos mostrando a realidade. Então ele diz essas palavras. Ele diz àquele homem, ele fala ao Pai, ele fala sobre os seus inimigos. Jesus está nos chamando para pensar a vida de forma cruciforme. Essas palavras ensinam que enquanto estivermos vivos,
Nunca é tarde demais para tirar os olhos do pecado e olhar para o perdoador de pecado. As palavras da cruz nos mostram isso. Tem um Salvador. Existe perdão. Hoje estará comigo no paraíso, no último instante. E sabe o que é terrível de perceber as pessoas vivendo embriagadas pelas coisas desse mundo? Tem gente que olha para o caso do ladrão da cruz e fala o seguinte: sortudo foi ele, que viveu a vida como quis e no último instante arrependeu. Tem gente que acha que Deus é completamente injusto em fazer assim. É uma das formulações doutrinárias do calvinismo. Tem gente que acha que isso é do calvinismo. Não, isso é da Bíblia. Jesus está aqui salvando o outro no último segundo. Por quê? Porque não depende de quem corre, depende de Deus agir com misericórdia. Depende de Deus ser gracioso. Mesmo no último instante. Qual que é o histórico desse homem? Pecado. 99,9% da sua vida, pecado, sem Deus. Mas é possível então ser salvo no último instante? Claro. Claro. Porque a salvação é de Cristo. Depende dele perdoar. E o que me assusta não é essa falta de compreensão sobre o poder da graça que cabe a Cristo dar e pode dar porque Ele é amoroso. O problema não é esse. O problema é a pessoa achar que essa vida do ladrão é melhor do que a de quem conhece a Cristo antes. Faz sentido? Irmãos, a vida é sobre Ele. É para Ele. E um dia estaremos completamente diante deles, caminhando com Ele. Ele será a nossa luz, tabernaculará conosco. Se você não quer Ele agora, por que você vai querer depois? Faz o seguinte, pede a Ele para deixar você na sua vida. Senhor, volta no dia da minha morte. É isso que você quer? Então você não conhece esse Jesus. Porque nada pode satisfazer o nosso coração mais do que quem desenhou esse coração. Nós somos feitos para Ele. Talvez você já está há muito tempo sem caminhar com Jesus, tem intimidade com Ele e está se esquecendo de como é a sua presença, de ouvir a sua palavra e ela entrar aqui dentro e você conhecer o timbre da sua voz, não do pastor, mas do Cristo que fala através da palavra, que te pastoreia, que está com você no vale da sombra da morte, no pasto verdejante, mas Ele é o seu pastor que anda com você. Mais uma vez aquele recurso que não cabe muita glorificação e a redenção, mas é didático. Eu temo que nós, como ovelhas de Jesus, um dia, estando com Ele na eternidade, nos depararemos com um estranho, porque não andamos com Ele. Jesus mostra isso, mas não falando de salvos. Lembra quando Ele fala dos bodes? Eu não conheço vocês. Senhor, mas expulsamos demônios em Teu nome, pregamos, ofertamos, fizemos isso e aquilo outro. É possível servir a Cristo sem ter Cristo. É possível estar na igreja de Cristo sem ser igreja de Cristo. É possível ofertar na obra de Cristo sem conhecer o dono da obra. É possível ouvir a palavra de Cristo sem crer em Cristo. É isso que estava acontecendo. É isso que é possível acontecer. Não é porque você está ouvindo essa palavra, porque você está aqui hoje, que eu devo presumir que você ama Jesus e caminha com Ele, o conhece como Ele realmente é. Mas eu quero dizer que isso precisa acontecer na sua vida. Isso tem que acontecer. Porque nós precisamos de um grande perdão. Nós precisamos conhecê-lo. E só é possível com perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós estamos muitas vezes ignorantes e embriagados quanto à realidade. E a cruz abre os nossos olhos. Mostram que as coisas são em torno de Cristo. Que o universo é cristocêntrico. É para Ele. É por meio dEle. Foi feito por Ele.
Nossa vida gira em torno dele. E a crucificação mostra o tamanho do preço para que a gente creia. O tamanho do caos para que ele organize. O tamanho do mal para que ele pacifique e perdoe. Essa foi a forma talvez mais cruel de condenação que a gente tem na história, de condenação formal. Não estou falando que é a forma mais cruel de matar uma pessoa, mas é a forma mais cruel de condenação, de execução de uma vida. Isso é legalizado, isso é organizado, é algo que uma instituição, que um povo organiza para sentenciar uma pessoa à morte. A crucificação certamente é a mais cruel delas. Mas não apenas a mais cruel, ela também, nesse caso, além de toda essa crueldade ser aplicada a Cristo, porque ele viveu a crucificação integralmente, ela é injusta no caso de Cristo. Ela é injusta porque ele não tinha culpa. O próprio Pilatos, como mencionei agora há pouco, não achou nele crime algum. João 18:38, 19, de 4 a 6. Em outra passagem ainda mostra que ele fala, olha, vou deixar com vocês, porque da minha parte eu não vejo crime nele. Percebiam todos ali que não tinha crime. Então, a pressão contra Pilatos era que ele poderia ser acusado em Roma de que estava permitindo a insurgência de revoltante político, porque se dizia rei. E isso era inadmissível. Lembra quando Jesus estava nascendo, que Herodes saiu a matar as crianças porque existia uma profecia do surgimento de um novo rei? Pois bem, essa era uma preocupação real das autoridades, as insurgências políticas, porque o poder era um pouco abalado. A aclamação pública ali era uma coisa muito perigosa, muito iminente, ameaçava o status quo da política contemporânea. E agora esse era tido por rei por muitos, e ele mesmo se afirmava como o Messias prometido de Davi, que herdaria o trono. Então, Pilatos, nessa pressão, ele decide acatar o encaminhamento de condenação, deixando a cargo, sobretudo, do julgamento dos judeus. Mas Pilatos faz uma coisa para, inclusive, livrar a sua pele. Ele faz com que se escreva em 3 línguas que aquele era rei dos judeus. Essa é uma história desse povo, não tem nada a ver com a gente. Isso aqui é uma coisa dos judeus, problema deles. Eles estão encaminhando, eles estão crucificando, é rei deles. Ele se diz rei deles, eles disseram que era rei para eles, rejeitaram ele. Então isso aqui é um problema interno e colocou na cruz dele. Isso aqui não era chacota necessariamente, não era uma formalidade, não. Isso aqui era uma questão de posicionamento. Vamos deixar algumas coisas bem claras. Nós não estamos matando aqui alguém que veio para ser rei contra Roma, nada disso. A gente está matando aqui um rei, executando, que se dizia rei dos judeus, os judeus não aceitaram ele. Ok? Lavo minhas mãos, é isso aí, vida que segue, bola para frente. Essa é a postura de Pilatos. E aqui vocês percebem o quanto que a fala de Jesus é assertiva. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Se eles soubessem o que está acontecendo. E além dessa injustiça, ela também foi cheia de desgraça e humilhação. Cícero, famoso orador, ele disse o seguinte: prender um cidadão romano é um crime. Açoitá-lo é uma abominação. Matá-lo, quase um ato de assassinato. Crucificá-lo então é o quê? Não há palavras que possivelmente possam descrever uma ação tão terrível. Ou seja, não tenho palavras para dizer o que é a crucificação. É mais do que assassinato. É mais do que abominável. É mais do que crime. A crucificação, com relação a um digno cidadão romano, é impensável. É praticada por eles, mas é impensável para um digno cidadão romano. Bom, era o que estava fazendo com Cristo. Jesus foi cruel, injusta e desgraçadamente executado. Contudo, no exato momento do seu açoite, da sua morte, da sua entrega,
ele está pensando nos outros, dizendo: Pai, eles não sabem. Perdoa-lhes. Até onde essa oração chegou? Deus ouviu essa oração. Jesus intercedeu. O grande intercessor, o grande mediador, intercedeu para aquelas pessoas. Quantas conversões aconteceram ali, naquele momento? Ou logo em seguida? A gente não sabe. Mas talvez essa oração tenha sido o primeiro passo para o arrependimento daquele ladrão. Que estava vendo ali: lembra de mim. Quando entrar lá no paraíso com o Pai, lembra de mim. Será que ele falou isso porque ele ouviu Jesus dizendo: Pai, traz perdão? E aquele homem viu que era possível ter perdão mesmo sem merecer. Mesmo sem ter condição de obedecer. Estava morrendo. Mesmo sem ter condição de ir ao templo. De compensar seus erros. Nada disso era possível mais. Mas ele estava diante da vida. E a vida estava pedindo vida. Para gente que não merece. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E nesse, talvez foi o ato de início da regeneração daquele homem. E essa oração foi ouvida. Ela ensina que Jesus é incrivelmente compassível, inexplicavelmente gracioso, e não há ninguém na terra, nem agora, nem em qualquer outra época, que seja tão mergulhado no pecado, ou seja tão duro de coração, que não possa ser alcançado ou ser objeto da oração que faz perdão acontecer. Crer em Cristo como Salvador e o doador da salvação, graciosa, para gente que não merece, ver Ele pedindo perdão para aqueles cruéis guardas e judeus, duros, inimigos, odiosos, é para te dar esperança para o seu filho rebelde. Seu filho não é causa perdido, não. Não é causa perdida. Para o seu marido duro, insensível, para sua esposa incrédula, para os seus pais que já chegam na vida agora mais senil e ainda incrédulos. Isso não é caso perdido para a cruz de Cristo. Jesus pode salvar. E Ele tem interesse nisso. Você parou de orar quando? Você parou de crer quando? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mesmo que mergulhados em tamanha ignorância, podem ser salvos. Porque Jesus está disposto a perdoar. E Ele faz isso com justiça. E esse é o próprio coração de Deus. Pagando o preço da justiça, porque Ele é santo e justo. E concedendo amor. Se Ele fosse só amoroso, Ele seria injusto. Porque Ele não toma o pecado por inocência. E não toma o pecador por inculpado. Jamais. O preço que Jesus está pagando é porque tem que ser pago o preço. A justiça condena o mal. E Deus é justo e está condenando o mal. Em Cristo. Ou naqueles que não creem na providência de Cristo. A nossa única esperança diante de Deus será a morte de Cristo em nosso favor. Fora dela, não há esperança. Fora dela, não há salvação. Ou estamos em Cristo, ou estamos condenados. Mas Cristo ainda está disponível. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, enquanto éramos ainda pecadores. Romanos 5, 8. É tempo de crer em Cristo e de abrir a boca para pregar Cristo. Há pessoas ignorantes e mortas. Estamos aqui para isso. Pega o seu trabalho
e usa ele para isso. Coloca Cristo nos seus alvos. E não coloca os seus alvos em Cristo. Isso é muito diferente. Não use Cristo para abençoar sua corrida. Corre para Cristo e deixa Ele te mostrar para onde correr. Use o seu trabalho para chegar até Cristo. Use a sua família para honrar a Cristo. Use seus recursos, seu dinheiro, seu tempo, sua saúde, ou a falta de tudo isso, para ganhar um pouco mais de Cristo e pessoas para Ele. Porque a vida, repito, é cruciforme. E somos chamados para isso. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Prega para quem não crê. Cristo pode salvar. Que Deus nos abençoe. Ó Deus amado, pedimos a Tua misericórdia, a Tua bênção sobre nós, diante das palavras de Cristo. Que a nossa vida seja moldada pela mensagem do Evangelho, pela revelação que temos em Ti. Ó Deus, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia e uma mentalidade formada pela cruz de Cristo. Assim te pedimos, ó Deus, no nome santo do nosso Redentor Jesus. Amém.